Então nós vamos ter consciência, quando a gente morrer, a gente vai lembrar da vida aqui, né? Sim, nós vamos lembrar da vida aqui, vamos ter consciência. Claro que a gente vai lembrar da vida aqui. Se eu me esquecer da vida aqui, eu vou me esquecer o que Jesus fez por mim. Se eu me esquecer da vida aqui, eu vou me esquecer o tamanho do meu pecado, da onde Ele me tirou. Não faz sentido nenhum eu esquecer. Deus está fazendo tudo para que eu me lembre. Inclusive Jesus, quando Ele ressuscita com um buraco na mão. Ele decide ressuscitar com um buraco nas suas mãos, com um corte na lateral. Ele fala para Tomé, toca a minha ferida. Põe a mão aqui na minha lateral. Lembra disso? Pô, ele já tinha ressuscitado, ele já estava com um corpo novo. Ele decidiu ficar com aquelas feridas. Por quê? Para que por toda a eternidade, quando a gente se encontrar com Ele, daqui bilhões e bilhões de anos no novo céu e na nova terra, eu não corro o risco de me esquecer o que aconteceu aqui. Do porquê eu vivo lá, do porquê eu estou lá, de quem me levou para lá, do que Ele fez por mim. E quando eu chamar Jesus para tomar um café da tarde comigo daqui milhões de anos, e eu for cumprimentá-lo, eu vou ver a mão dele, aquele buraco. Por que a mão dele tem aquele defeito ali? E na mão de mais ninguém tem aquilo. Porque eu me lembro que é por causa dele que tudo aquilo acontece. Que ele é o centro de todas as... Para que eu nunca corra o risco de me esquecer quem ele é. Então a gente nunca vai se esquecer de tudo que a gente viveu aqui. Tá? De novo, aquele texto de Apocalipse, capítulo 6, que nós lemos. As pessoas que morreram, elas têm consciência de quem elas eram. Senhor, até quando o Senhor vai esperar para vingar a nossa morte? Eles têm consciência de quem eles eram. Eles têm consciência do que eles fizeram. Fomos fiéis ao Senhor, nos mataram por isso. Eles têm consciência de como eles morreram, fomos martirizados. Eles têm consciência disso. Eles têm consciência, inclusive, de quem os matou. Até quando o Senhor vai ter paciência e não vai vingar a nossa morte diante daqueles que nos mataram? Eles sabem quem matou eles. E eles têm o quê? Sede de justiça de Deus. Senhor, até quando? A gente quer ver a tua justiça sendo executada. E aqui justiça é diferente de vingança, tá? Eles não estão lá no céu dizendo, Senhor, a gente quer que você destrua eles. Mas, tipo, Senhor, a gente está ansioso por ver a tua justiça. Porque hoje aqui, para nós, a justiça de Deus ela parece meio distorcida. Quando eu falo que Deus é justo por mandar as pessoas para o inferno, como que você se sente? Ai, poxa, mas é estranho isso, né? Vai viver para sempre sofrendo. Pô, Deus é justo. Quando eu estiver no céu, aí eu vou ter a noção real do que é a justiça de Deus. E eu não vou ficar triste por ver pessoas indo para o inferno. Porque eu vou ver Deus sendo glorificado naqueles que aceitaram o Messias e são salvos. E Deus sendo glorificado naqueles que estão recebendo a punição pelos seus pecados e sua rebeldia contra Deus. Então eu vou aprender a ver as coisas como Deus vê. Quando eu estiver face a face diante do Senhor, o que a Bíblia diz? Que eu não mais verei como um menino, mas agora eu vou ver nitidamente como Ele vê. Eu não vou só me ver como Ele me vê, mas eu vou entender todas as coisas como Ele entende. Caramba, agora eu entendi o tamanho da graça de Deus. Caramba, agora eu entendi o tamanho da salvação de Deus. Caramba, agora eu entendi o tamanho do pecado daquela pessoa e quão grave é o fato dela ter dito não quero saber de Jesus. Agora, pra gente hoje, alguém fala não para Jesus, é só uma decisão que ela toma. Na eternidade a gente vai entender o peso dessa decisão que alguém tomou. Entendeu? Então, nós vamos ter consciência no céu, nós vamos ter consciência. Lucas, de novo, aquela história do rico e do Lázaro. Quando a gente olha para aquela história, a gente vê que existe um abismo, né? Uma separação entre o rico e o Lázaro. Mas o rico, pelo menos o rico mostra que ele tinha consciência de quem ele era, de que ele tinha irmãos ainda na terra, que estavam vivendo na terra, que eles precisavam de salvação. Ele tem consciência de tudo isso, ok? Então, aí a pergunta que não quer calar, né? Eu vou sofrer no céu? Porque assim, e se eu me lembrar de um parente meu que não está lá? E se eu me lembrar de algum amigo meu que não está no céu? E eu estiver no céu e eu ver, poxa, ele não está aqui, ele está no inferno. Caramba, e agora? Eu vou me arrepender dos meus pecados de novo no céu? Nossa, que vergonha, eu estou aqui no céu, cara. Poxa, mas aquela vez lá no passado eu menti na igreja e tal. Pô, eu menti, falei que não tinha ficado, não sei. Eu vou me arrepender lá no céu? Eu já vou ter me arrependido dos meus pecados, eu já vou ter sido purificado de tudo isso, eu já vou ter sido completamente transformado à imagem de Jesus quando isso acontecer. Quando eu sou levado para o céu hoje, eu já tenho consciência de toda a realidade espiritual. Um dia eu vou ter um corpo novo igual ao de Jesus, mas enquanto isso não acontece, eu já tenho noção da realidade espiritual. Quando eu chegar no céu hoje e estiver lá em espírito, eu já vou ter noção da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Então, não, eu não vou sofrer no céu por algum ente meu que não estiver lá. E isso não é loucura. Por que eu não vou sofrer por isso?
Porque lá não vai ter sofrimento. Isso é promessa de Deus. Lá não vai ter choro. Isso é promessa de Deus. Nesse sentido, eu não vou sofrer por lembrar de coisas que aconteceram ou de pessoas que passaram pela minha vida na terra. Por quê? Porque quando eu estiver no céu, eu vou ter uma total compreensão. Hoje eu tenho uma compreensão parcial do amor e da justiça de Deus. Quando eu estiver no céu, eu vou ter uma compreensão total do amor e da justiça de Deus. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E essas duas coisas, elas coexistem em harmonia. Então, eu vou ser muito mais grato do que eu sou hoje pela minha salvação. Hoje eu acho que eu sou grato, mas a gente sabe o quanto a gente não é grato o suficiente. Lá eu vou ter noção real e vou ser muito grato a Deus. E quando eu for para lá, eu também vou ter muita noção da justiça de Deus. Poxa, olha, Deus não é mal por mandar pessoas para o inferno. Realmente, agora eu estou entendendo quem Ele é, que Jesus é real. Realmente, pô, Ele morreu mesmo, cara. Olha Ele aqui na minha frente, entendeu? Ele morreu por mim, cara. Então, eu não vou mais ter crise. Eu não vou mais ter crise com a justiça de Deus. Hoje, às vezes, a gente tem um pouco, quando a gente para meditar nessas coisas. Porque nossa justiça é corrompida. Lá, nossa justiça será absoluta, será igual a dele, seremos como Ele é, semelhantes a Ele, entendeu? Então, nesse sentido, não. Talvez a gente lembre das pessoas, mas a gente lembre do amor de Deus, da graça. Poxa, foi tão bom conviver com aquelas pessoas naquele tempo. Poxa, elas me fizeram tão bem. Mas eu não vou conseguir sentir dor e tristeza e revolta contra Deus porque ela está no inferno. Eu vou conseguir olhar e falar, poxa, mas ela rejeitou a Deus. Isso não vai me trazer sofrimento nesse sentido. Como vai ser isso? Eu não sei. Eu estou aqui trazendo conceitos teológicos, tentando trazer para a prática. O que a gente sabe é que essas coisas são verdades, mas a gente não consegue, porque a gente nunca viveu isso. Eu nunca compreendi completamente o amor, nunca entendi completamente o amor de Deus por mim. Eu nunca compreendi completamente a justiça de Deus, a ira de Deus, a gravidade do pecado. Eu nunca compreendi a gravidade do pecado. Às vezes pecado é uma coisa ruim. Não, cara, pecado é ofender o Deus supremo do universo, né? Mas eu não tenho nem dimensão do tamanho de Deus hoje. Então quando eu estiver diante dele, essas coisas vão ser mais vivas para mim, né? Então, a gente vai compreender o castigo de quem rejeitou a Jesus e a gente vai entender que isso é justo, isso é merecido e a gente não vai se entristecer por isso, mas a gente também não vai se alegrar por isso. Sabe, se vingar? Ah, bem feito, otário, arde aí. Isso também não vai acontecer. Não vai acontecer, porque não haverá pecado, não haverá maldade. Então eu não vou conseguir, ao mesmo tempo, por causa do pecado, essas coisas são deturpadas hoje em mim. Mas lá eu também não vou conseguir me alegrar pela maldade, eu vou me alegrar pela justiça de Deus. Mas não vou me alegrar por ver alguém sofrendo, isso eu não vou me alegrar. A gente não vai mais ver as pessoas no inferno, porque elas vão ser lançadas no lago de fogo do inferno. Traz a ideia de algo, vai embora para lá, distante de Deus. Quem vai estar no inferno? A única pessoa que vai estar lá no inferno, executando a sua justiça, é Deus. Deus vai estar lá, porque o inferno é dele. Ele criou o inferno para executar a sua justiça contra o diabo e seus anjos. Não é que o inferno é o reino de Satanás, o inferno é o reino de Deus ali, executando a sua justiça. E Deus também vai estar no céu, com aqueles que o temem. Qual que é a diferença? No céu, a gente vai ter a presença de Deus, a gente vai participar da presença dele, a gente vai ter contato com ele. No inferno, Deus nunca vai se relacionar com ninguém ali. Deus não vai ter contato com ninguém ali. Ele vai deixar o mal tomar conta, ele vai dar um controle de tudo. Mas as pessoas vão tentar, inclusive, Deus me livra daqui. Ele não vai responder nenhum tipo de oração nesse sentido. Ele não vai atender ninguém ali no inferno. Né? Eles não vão querer orar por isso. Não vão querer. Não vão. A rebeldia vai ser tamanha que eles vão passar vão toda a eternidade ainda, odiando cada vez mais o Senhor. Né? Um negócio legal que eu penso sobre isso aí, quando você fala assim, será que a gente vai se incomodar no céu, a gente vai ver, quando a gente está no inferno, não sei o quê. No céu não sei se a gente vai se incomodar, mas a gente pode se incomodar agora, né? Exatamente. É que você disse no começo, o estudo de escatologia traz. Percebe como é importante? Incomoda Né? muito, assim, nossa, cara. Né? Faz você rever tudo que você está fazendo, né, e buscar a santidade. Exatamente. Por isso que eu entendo que a escatologia é tão importante quanto qualquer outra doutrina. Porque a escatologia motiva a gente a uma vida de santidade, a uma vida de temor a Deus aqui e agora. Inclusive a fazer coisas que eu só vou poder fazer aqui e agora. Como me converter ao Senhor de verdade, né? E também falar de Deus para outras pessoas. Né? Então realmente, se tem um momento que a gente precisa parar e pensar, tenho refletido bastante, tenho tido compaixão bastante das pessoas, tenho sofrido por ver amigos meus indo para o inferno, é agora. Pô, isso aí tem que me motivar hoje
a falar de Deus para essas pessoas, né? O tempo que se chama hoje é o tempo que eu tenho para fazer a diferença na vida de alguém, né? Lá eu não vou sofrer. Se eu errar com alguém aqui, Deus vai me perdoar. Poxa, eu perdi a oportunidade de falar com alguém. Deus vai me perdoar, eu não vou sofrer por isso. Pela graça de Deus, Deus vai me perdoar. O perdão dele é maior do que os meus erros. Mas eu não preciso me contentar com isso. Eu posso viver muito mais do que isso. Eu posso viver de modo muito melhor do que isso. Eu posso viver na consciência de que um dia todas as pessoas que eu conheço que não conhecem o Senhor, elas vão estar sofrendo eternamente, né? E eu posso ser a diferença na vida delas mesmo, né? O estudo da escatologia não é para dar medo na gente, é para motivar a gente a viver em santidade hoje e tentar trazer outros para essa mesma vida, né? Da presença de Deus. Então, no céu nós vamos nos lembrar das pessoas, mas a gente não vai sentir tristeza por isso, porque eu vou ter uma compreensão real do amor de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus. Ali eu vou ter uma compreensão completa. Hoje a minha compreensão é meio falha. Às vezes eu tento julgar por os meus critérios. Quando eu entender o julgamento de Deus, os critérios de Deus, ali tudo vai ficar encaixado, eu vou ter paz e eu não vou sofrer com isso por saber que pessoas que eu amei um dia estão no inferno porque se rebelaram contra Deus, né? Mas hoje isso tem que mexer comigo. Hoje isso tem que mexer comigo. Eu tenho que me motivar, eu tenho que orar mais para essas pessoas, eu tenho que falar mais de Deus para aqueles que eu amo, né, que não conhecem o Senhor Jesus.